dando sequência à questão do planejamento estratégico e operacional, vem o número 2 aqui, que é o porco-espinho. Existe uma fábula que diz que a raposa e o porco-espinho moravam na floresta. E a raposa, muito criativa, sempre tinha 1001 estratégias para tentar pegar o porco-espinho e se alimentar dele. E o porco-espinho, ele tinha consciência de uma coisa muito central e fundamental, que era como se proteger. Então a estratégia dele era, quando a raposa vinha atacar, ele se protegia com seus espinhos e ficava quietinho até o ataque acabar. A raposa sempre tentava diferentes estratégias e sempre dava com os burros na água. Então, a questão do porco-espinho tem a ver com a gente definir muito claramente alguns posicionamentos e dar muita ênfase neles, colocar muita energia nesses posicionamentos. Então vamos lá, primeira coisa que a gente tem que revisitar quando a gente vai fazer planejamento estratégico. Qual é o nosso propósito, a nossa missão? Uma boa forma que eu vejo de construir essa missão tem a ver com a gente ter clareza de aquilo que a gente tem paixão por. Paixão por carne, paixão por construção, paixão por servir, paixão por receber e assim vai. Paixão por pessoas. Uma vez que a gente define isso, a gente cria uma sentença que seja simples o suficiente para a gente lembrar de cabeça, mas que tenha uma conexão emocional com a gente e que dê uma sensação de pertencimento àquilo que a gente está fazendo. Se você tem uma equipe com a qual você vai carregar o piano, carregar a iniciativa da tua organização, o legal é desenvolver essa clareza daquilo que é a nossa paixão com o grupo, porque isso facilita que as pessoas também se sintam parte daquilo que está sendo desenvolvido, né? Então, é o caso de ter talvez mais de uma conversa, porque isso daqui, em alguns momentos, surgem várias frases e depois você tem que destilar, achar a palavra certa, que tenha conexão e sentido, mas que seja simples de ser lembrada, né? Que possa muitas vezes ser publicada para o público final, para o teu cliente, que não fique uma coisa piegas, nem uma coisa apelativa. Então, muitas vezes é legal ter mais de uma reunião com as pessoas que vão ajudar você a desenvolver o negócio para clarear isso e chegar nessa sentença. Se você já fez isso no passado com a tua equipe e você está revisitando isso, também pode ser o caso de você querer analisar de novo se aquilo ainda faz sentido, porque muitas vezes o negócio vai migrando ano a ano para determinados segmentos e nichos de mercado e aquilo que era a nossa paixão inicial, ela foi se transmutando, foi se alterando ao longo do tempo. Então, pode ser útil, se você já fez, revisitar tua missão, teu propósito, a tua paixão, aquilo que você decidiu realizar, aquilo que você decidiu contribuir com o mundo através do seu negócio. O segundo passo é definir a atividade na qual vocês podem ser os melhores ou você pode ser o melhor. E isso tem a ver com definir uma clara visão de futuro, que pode ser para o próximo ano, pode ser para os 10 próximos anos, isso não importa. O que importa é ter uma visão muito clara de futuro e algo que seja definido como podemos ser os melhores nisso. E é óbvio que isso varia da base de comparação, porque se você compara isso com os melhores do mundo, pode ser que você não consiga no curto prazo chegar nisso. Mas se você compara com os locais, é bem possível que você consiga atingir isso num curto espaço de tempo. A terceira coisa é definir o que impulsiona o motor econômico, que seria a métrica de lucro. Que indicador de lucratividade vai te ajudar a saber se você está no caminho certo, de quanto sobra, tá? E aí você pode definir inclusive mais de uma métrica de lucro, que pode ser por produto, por serviço, por cliente atendido, por loja, por segmento, mas é importante você ter números que você possa acompanhar com uma determinada frequência. Então, se você começar a inventar muita moda, no sentido de muitos indicadores de métrica de lucro por tipo de produto, por tipo de serviço, por cliente, por unidade, por região, se você não tiver um bom sistema de gestão que tenha toda a informação alimentada de forma diária, constante, para você só extrair esses dados através de relatórios, você pode ficar louco. Então, toma cuidado com isso, menos é mais. Definido esses 3 aspectos, aí você vai definir a tua estratégia com coisas que contemplem esses 3 aspectos que estão definidos no círculo. Se não tem a ver com esses 3 aspectos, nós não vamos fazer e ponto final. Você trabalha num açougue e vai investir em imóvel, qual é a lógica disso se não tem a ver com a tua paixão, se não é algo que você pode ser o melhor, se não vai contribuir com a tua métrica de lucro? Essas são as perguntas que vocês têm que se fazer ao decidir fazer ou não fazer, continuar ou parar uma determinada iniciativa.
E isso exige que a gente aprenda a dizer não. Essa é a palavrinha principal aqui do porco-espinho. Aprender a dizer não para oportunidades, aprender a dizer não para coisas que dá vontade de fazer, coisas que sejam muitas vezes paralelas ao nosso negócio, mas que não sejam o foco do nosso negócio, podem colocar os nossos recursos alocados a isso e, de repente, num momento de crise, como que a gente viveu aí com o caso da pandemia, no momento de uma mudança de mercado ou de um novo entrante ou da saída de um fornecedor estratégico, a gente não consiga dar sequência. Então, a questão do porco-espinho dá foco. Quando a gente tem foco, a gente consegue fazer muita coisa. Se a gente percebe, por exemplo, uma lupa, quando a gente coloca ela próximo do objeto, ela consegue afunilar a luz e a energia num ponto só. E isso faz com que a gente consiga ampliar, maximizar o nosso poder de olhar para aquele ponto, né? Então, quando a gente consegue focar na nossa paixão, focar na nossa visão e ter clareza de qual é o nosso objetivo de lucro e de onde ele vem, a gente consegue tomar melhores decisões e principalmente dizer não para coisas que muitas vezes parecem uma oportunidade, mas que pode ser uma cilada. Principalmente pelo fato de que a gente divide pessoas, divide recursos, divide energia para a tomada de iniciativas e aqui está um grande risco de negócio em curto e médio prazo. Tá legal? Então esse aqui é o segundo ponto, tem a ver com revisitar e revisar o porco-espinho, as definições bases do negócio. Beleza?